Agar Penharanda, a revolucionária que demoliu inimigos e pisou ídolos. Não pretendo embarcar numa aventura temerária falando de Agar Penharanda. Quero compartilhar as minhas experiências inesquecíveis com aquela que foi minha mentora. Talvez, quando começar a falar sobre isso, tantas coisas desordenadas venham à minha mente que parecerá que nunca termino. No entanto, ao dispô-las por ordem, poderei concretizar a sua imagem inesquecível, perfeita e intacta, no lugar principal do santuário das minhas memórias. Principiava o ano de 1949 quando comecei a minha carreira na Universidade de Sucre, e simultaneamente conheci aquela mulher prodígio que marcaria um cunho definitivo, assim como a universidade, na minha vida que despertava para o mundo mágico de grandes valores. Dizer universidade era o mesmo que biblioteca, cultura e conhecimento, e penetrar naquele mundo ávido e deslumbrado era flutuar nos caminhos da impaciência do saber, e em meio a todo aquele ir e vir dos livros desta bela, doce, firme professora. Com a sua voz suave, sugeria um pouco de ordem na avidez e se interessava por aquele que, sendo muito adolescente, ocupava-se apenas devorando as páginas impressas à medida que iam chegando. Uma amizade que nasce na primeira fase da vida, no calor da admiração, das mesmas preocupações e do mais absoluto respeito, irá necessariamente durar para além da própria existência e marcará para sempre aquele que, absorvido, teve a sorte inefável de partilhar o mundo da cultura, com o qual foi o seu expoente mais valioso. Agar foi um exemplo extraordinário de ser humano, e quem com ela participou tantos momentos queridos, sentirá que em si continua a viver, a opinar, a pensar e a sentir, porque viveu com a paixão do ideal e dedicou os seus dias à construção de um mundo melhor. Abriu meus olhos para a cultura, para a revolução, para o amor pelos oprimidos, pelos humilhados, e a sua intolerância e teimosia na batalha pela justiça, pela beleza e pelo ideal. Como era aquela mulher? Pequena, magra, com pele branca e transparente, o olhar claro vinha de profundos olhos escuros, traços finos, andar imponente e um sorriso entre irônico e terno. A sua vida sempre aflita com a dor que a doença lhe impôs de forma permanente, sem que se traduzisse, salvante na palidez do rosto, nenhuma reclamação ou protesto. Foi vítima de lesão física. Como poderia suportar a dor com uma natureza tão frágil? Como naquela figura delicada caberia um espírito tão gigante? A sua vontade era desproporcional à moldura externa da sua imagem e ainda mais à sua inteligência. O protesto a essa condição foi veemente, apesar do seu estoico comportamento. Quando se pensa num revolucionário, geralmente não se leva em consideração as suas qualidades humanas. Geralmente, a sua atividade militante se destaca por abstrair aspectos da sua personalidade, e às vezes não se conhecem outras virtudes além daquelas enquadradas na sua luta, o que, na realidade, é muito. Mas no caso de Agar Penharanda, devemos destacar outros além deste que é indissociável do seu caráter. Nascida numa ilustre família de artistas, o pai um insatisfeito poeta, jornalista, corajoso polemista e apaixonado pela beleza, a mãe uma bela mulher de rara inteligência e sensibilidade, lutadora liberal, vanguardista e pintora. Cresceu entre as flores de um jardim da bela época, num quadro exclusivo de liberdade, beleza e uma certa desordem típica dos intelectuais do início do século. A morte prematura de Cláudio Penharanda deixou na alma de sua filha um amor desesperado que a acompanhou na sua vida e que a consagrou ao culto do poeta. A mãe, libertada companheira, era a sua grande amiga e a principal razão da sua existência. Quando Dona Adriana deixou de viver, Agar sentiu uma dor aguda, insistente e cruel até o seu destino final. Ela conhecia as confidências, as tristezas e as alegrias de todos. Ela consolou, meditou e confortou. Quando acreditava que os outros estavam errados, atacava bravamente, vivisseccionava como um bisturi, e podia ser tão cruel quanto uma deusa de enfaixamento. Eu a vi tantas vezes como uma pena pronta, destruindo inimigos e pisoteando ídolos. Era autêntica, honesta e forte.
A sociedade, o grupo natural no qual tinha que agir, não tolerava rebeldes ou não conformistas. Tentou subjugá-la, e como era mais forte, declarou guerra a ela. Guerra que durou até o último suspiro de vida, e só poderia sufocar a morte. Mas amigos e inimigos a respeitavam, e ninguém poderia negar seus valores. Agar derrotou a mediocridade, o puritanismo e a mesquinhez. Via-a inflexível perante o convencionalismo, radical perante o oportunismo, corajosa perante o perigo e desdenhosa perante o mal. Conhecia suas mágoas e reivindicações, que, não conforme, reprovava-lhe a vida. A sua peregrinação pelo destino foi amarga, penosa e arrogante. Nunca cedeu às regras. Amou muito, com aquela grandeza do seu espírito delicado e sonhador. Teve amargas decepções, idolatrou alguns apaixonadamente, mas não conseguiram compreender a delicadeza e a preciosidade do seu amor. Melancólica e decepcionada, voltava à luta com forças renovadas. Flutuava à vontade entre as diversas correntes de pensamento, devorando Proust ou afundando nos poetas malditos. Nenhum autor, nenhum livro foi ignorado por ela. Vivia com todos os mundos do espírito e estava imersa nas profundezas da beleza. Sem exagerar, o seu alimento era a revolução e a cultura. Escrevia pouco, e quando o fazia, era uma prosa limpa e contundente, sem ambiguidades e com estilo superior. Tudo nela resumia o seu mundo interior. Estava morrendo fisicamente enquanto vibrava com o calor de um novo livro. Às vezes, a sua voz inaudível lembrava passagens de livros sem nome e julgava mesmo quando estava morrendo. Desde muito jovem, optou pela revolução. Estudante do marxismo, militante inveterada, desafiou o meio ambiente, a perseguição e até a tortura. Na sua natureza excepcional, pegou a ideia de transformar o mundo e ninguém pode impedi-lo. Em quantas lutas houve nelas estava, quantos ataques, prisões e censuras, Agar sempre a primeira. Era tão forte na sua fraqueza que até os esbirros sabiam como respeitá-la. Ela nunca se submeteu humildemente nem a derrotou à força. Em plena prisão, apresentou batalha diante dos seus inquisidores, fez greve de fome e estava morrendo. Tiveram que soltá-la porque o médico a que acudiram decidiu isso irremediavelmente, dado o seu delicado estado de saúde. Morreria se não bebesse pelo menos água. Trabalhou lado a lado com os trabalhadores, os estudantes, os camponeses. Quantas gerações de lutadores treinou? É uma pena que nem sempre semeou em terreno fértil. Muitos eram urtigas, que decepcionaram a sua dedicação. Conheceu a traição, a deslealdade e a infâmia. Furiosa atacou os imorais e devastadora os esmagou. A convicção ideológica de Agar era tão forte que em tantas circunstâncias de crise no seu partido, sempre foi orientada e analisou cada uma das circunstâncias até que tomava decisões heróicas, que às vezes estava quase sozinha, mas segura da verdade. Alguma vez me disse que tão grande era o valor que lhe instilava a doutrina, que quase era uma religião, que encontrara no marxismo a explicação para cada um dos problemas existenciais que lhe eram apresentados. Foi uma militante incansável, generosa e heróica. A causa revolucionária lhe deve muito, e acho que a sua contribuição para a luta dos explorados não foi suficientemente apreciada. Quantos jovens daquela época despertamos para o mundo do pensamento político graças à mão mágica e imperceptível daquela mulher extraordinária? Quando em algum momento não concordávamos em coisas fundamentais, discutíamos furiosamente e trilhamos caminhos conflitantes. Foram questões de interpretação histórica dos acontecimentos que vivíamos e que não nos separaram, mas antes os superávamos dialeticamente. Refiro-me à intervenção universitária, acontecimento que nos enfrentou ativamente. Ela considerava que depois de ocorrida a Revolução Democrática Burguesa, sendo obrigação de todo revolucionário aprofundá-la na vanguarda da classe operária, a instituição da autonomia universitária já não tinha validade e que, ao contrário, era preciso ir para a criação da Universidade Popular.
A objeção que fizemos consistia em outra interpretação dos acontecimentos históricos, tipificada como uma revolução democrática burguesa, que no dia seguinte se havia colocado na vanguarda do evento, com muita habilidade, deslocando os explorados e fazendo uso deles. E disso, o cancelamento da autonomia universitária era um erro histórico que não se podia fomentar e, pelo contrário, estimular esta instituição liberal como trincheira de opinião e luta dos universitários, que, aliados às classes oprimidas, tinham um útil canal de formação e agitação até o próprio dia da Revolução. Agora, à distância de 30 anos, acreditamos que a história nos deu a razão, mas aquele acontecimento não rompeu a unidade ideológica, afetiva e de toda a espécie que nos identificou com ela até o fim da sua vida. Presto homenagem de amor e admiração a quem me deu o que há de mais importante na minha vida. Um dia virá alguém mais apto para aprofundar essa personalidade heróica e fazer conhecer às novas gerações a mulher que se dedicou a lutar pelos desesperados. La Paz, 1985.